Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Veja os destaques dessa edição. Rede hoteleira de Foz se prepara para o feriadão e a retomada no movimento de turistas. Sindhotéis aponta que a ocupação média será de 40%. Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. Ações online reforçam os cuidados com a saúde da mulher. E vamos falar do voto e sua importância em um bate-papo com o presidente da AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná, o juiz Geraldo Dutra de Andrade Neto. 6 de outubro, DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós começamos o DC Notícias Web desta terça-feira, 6 de outubro, falando que aos poucos os visitantes estão voltando a escolher Foz do Iguaçu para aproveitar suas belezas e seus atrativos. Uma pesquisa do Sindhotéis aponta que a rede hoteleira de Foz deve registrar 40% de ocupação média no feriadão da padroeira. Uma pesquisa realizada pelo Sindhotéis aponta ocupação média de 40% nas redes de hotelaria, o que alavanca o setor turístico no próximo feriadão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Foz deve registrar movimento maior do turismo doméstico e rodoviário, e com isso, os hotéis de 5 e 4 estrelas ficam entre os mais procurados para o período de sábado, domingo e segunda-feira, com média de 62,9% e 48,6%, respectivamente. Já estabelecimento de 2 e 3 estrelas aparecem com 25% e 18,4% de ocupação. E nessa terça-feira foi retomada a aplicação do Fumacê no combate ao mosquito da dengue em bairros que apresentam mais riscos. O CCZ retornou em alguns bairros com os serviços de Fumacê, a aplicação de inseticida contra o mosquito transmissor da dengue, a fim de evitar uma nova pandemia. Na primeira fase da ação, foram escolhidos bairros com maior índice de risco, localidades que concentram casos de dengue e infestação do mosquito, conforme a aferição realizada por meio do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. O primeiro ciclo de aplicação se concentra nos bairros Jardim São Paulo, Campos do Iguaçu, Ouro Verde, Profilurb e Jardim das Flores, com aplicação feita de segunda a sexta, das 5 às 11 da manhã e das 4 da tarde às 10 da noite. Já estão abertas as inscrições para a capacitação de guias de turismo. Uma parceria entre a Itaipu Binacional e o Instituto Polo Iguaçu vai capacitar 150 profissionais que vão receber bolsas de estudos. A iniciativa é promovida pela Itaipu Binacional por meio de um convênio com o Instituto Polo Internacional Iguaçu, que irá selecionar 150 guias para participar do curso e receber uma bolsa de estudos no valor de R$ 450 durante 3 meses. Os interessados devem atender a alguns requisitos, como de estar inscrito no Cadastur, ter trabalhado como guia de turismo no ano de 2020, juntamente com a verificação do cadastro das Cataratas S.A. ou Complexo Turístico Itaipu, não possuir vínculo empregatício e nem estar recebendo seguro-desemprego. As aulas começam no dia 20 deste mês e a capacitação terá duração de 3 meses, com aulas das terças e quinta-feiras. A bolsa de estudo é vinculada com a frequência de pelo menos 75% do curso e com a entrega de 2 pesquisas de qualidade ao final da capacitação. A Vila A está recebendo os pontos de instalação das tecnologias inteligentes. O primeiro bairro inteligente do Brasil será construído em Foz do Iguaçu, tendo como foco principal a inovação e tecnologia em segurança pública, a mobilidade urbana, meio ambiente e a integração com a comunidade, com semáforos inteligentes, reconhecimento facial e rede Wi-Fi pública. Foi realizada uma reunião com representantes do Parque Tecnológico de Itaipu, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e empresas fornecedoras, para o esclarecimento de dúvidas e também para o compartilhamento de ideias e informações para a concretização do projeto.
Os pontos de instalação já foram acertados e envolvem as áreas entre as seguintes vias: Avenida Silvio Américo Sasdelli, Avenida Garibaldi, Avenida Tancredo Neves e a BR-277. Além de toda a qualidade de vida e tecnologia, o objetivo é atrair novas empresas e negócios para a cidade e, portanto, melhorar a qualidade de vida dos moradores. O investimento também permitirá a extensão do projeto para outros bairros da cidade. Marcado pela campanha em prol da saúde da mulher, o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama e colo de útero, contará com ações online, principalmente para os grupos prioritários. Ao longo do mês de outubro, as unidades de rede pública da saúde compartilharão material educativo via WhatsApp no intuito de reforçar a chamada para a realização de exames em mulheres sem evitar aglomerações. Para dar mais visibilidade à campanha, alguns distritos onde estão localizadas as unidades de saúde preparam ações próprias de engajamento. Outra importante aplicação será o rastreamento de ações no programa Saúde da Mulher, onde ocorrerá a realização de uma busca ativa de mulheres que deixaram de dar continuidade nos exames e estão em situação de vulnerabilidade. A campanha terá a participação de agentes comunitários de saúde e todas as unidades irão priorizar os atendimentos para a coleta de preventivo na semana de 26 a 30 de outubro. No próximo dia 15 de novembro acontecem as eleições para a escolha dos candidatos municipais a prefeito e vereador. Para isso, milhões de pessoas vão fazer essa escolha que define os representantes nos próximos 4 anos. Para falar um pouquinho dessa importância desse voto no sistema democrático brasileiro, nós conversamos com o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, o juiz Geraldo Dutra de Andrade Neto. E hoje nós recebemos no DC Notícias Web o presidente da Amapar, Associação dos Magistrados do Paraná, Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto. É um prazer recebê-lo. O prazer é meu, André. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. Estou sempre à disposição aqui para poder contribuir com vocês. Presidente, antes de detalharmos um pouquinho o foco da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para quem nos acompanha como é esse trabalho realizado pela Amapar, o senhor que é presidente da Amapar, Associação dos Magistrados do Paraná. A Amapar é uma associação já de 63 anos. Ela congrega os magistrados do estado do Paraná ativos, ou seja, em exercício e aposentados. São cerca de 1.200 magistrados. A gente faz a defesa institucional da magistratura do Paraná, a todos os assuntos que envolvem o Poder Judiciário, né? Indiretamente são assuntos também que interessam a população, né? Porque a atuação do Poder Judiciário, ela acaba afetando, evidentemente, todos os magistrados e também a população do Estado do Paraná, os jurisdicionados. Então, a gente trabalha nessa questão da estruturação da estrutura de trabalho dos nossos magistrados, direitos e prerrogativas, para que o dia a dia da justiça funcione cada vez melhor. Presidente, o senhor que também já atuou como juiz eleitoral aqui em Foz do Iguaçu, tem uma vasta experiência também nessa área. Esse ano vamos ter eleições municipais. Como o senhor analisa esse cenário e a importância de se votar conscientemente num candidato? É uma época muito importante. Eu tive o prazer já de participar como juiz eleitoral de 2 eleições municipais aqui em Foz do Iguaçu, e agora temos outra, com uma nova equipe na Justiça Eleitoral, e realmente é muito relevante essa questão do voto, né? A gente nota que hoje em dia existe uma crise da representação, né, do sistema representativo. As pessoas acabam entendendo que o voto ele é desperdiçado, que os nossos representantes acabam não realmente nos representando, né? Mas essa é uma concepção equivocada, né? A gente tem que valorizar esse voto e dar valor a cada voto do cidadão, porque é a somatória deles que vai eleger essas pessoas que vão estar à frente no nosso município, a todo esse gerenciamento da vida cotidiana, né? Dos hospitais, da segurança, da saúde. Então é algo que impacta muito
o nosso dia a dia. Então a gente tem que confiar nesse sistema, que é um sistema democrático, evidentemente, o Brasil é um país democrático, e esse voto foi conquistado por várias gerações aí, com muito esforço, né? Então a gente tem que respeitar e valorizar o nosso voto, né? A gente vê aqui, infelizmente, no nosso continente, alguns países que tiveram uma virada antidemocrática, de esquerda, mas também em alguns países, até da Europa, existe hoje em dia uma virada de direita, né? Notadamente a Hungria, por exemplo, que lá houve um ataque muito forte ao Poder Judiciário e eles conseguiram um enfraquecimento lá da justiça e logo depois veio, né, o ataque à liberdade de imprensa e liberdade de manifestação. Então, o primeiro passo sempre é o enfraquecimento da justiça e o segundo passo é o enfraquecimento da imprensa livre e da liberdade de pensamento. Então, essas conquistas democráticas que a gente conseguiu, né, no final do século XX, elas têm que ser muito valorizadas e esse processo que a gente vai passar agora, esse processo eleitoral até o final do ano, ele faz parte dessa consolidação. Então, é muito importante que todos nós participemos e participemos no dia, com o nosso voto, nossa manifestação educada, né, e democrática, enfim, para podermos, então, cumprir esse papel de cidadãos. O senhor acredita que parte da população tenha consciência na escolha dos candidatos e na importância do voto? Essa consciência é necessária. Eu acho que tem muita gente que não compreende que é importante, que esse é um ato muito importante, né? Mas para a gente saber como é importante, é só perceber como as pessoas que estão pleiteando esses mandatos eletivos, né, de prefeito, vereador, e nessa eleição e nas outras, enfim, como eles valorizam, né, a questão do voto e precisam do voto, estão sempre pedindo voto, fazendo propaganda eleitoral, enfim, se dedicando a convencer o eleitor de uma plataforma ou de governo, né? Então, essa realmente o voto realmente é um valor muito grande no nosso sistema, né, democrático. Então, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade sempre de deixar a nossa manifestação, nossa escolha, que vai, lógico, moldar o futuro, o nosso futuro, o futuro do nosso país, lógico, que dessa vez da nossa cidade, né, que tem uma cidade tão bonita, mas que, como todas as cidades do país, tem problemas a serem resolvidos, e a gente vai escolher para os próximos 4 anos as pessoas responsáveis para também, não são os únicos, mas também que vão dar o tom da política, enfim, das ações para poder resolver esses problemas e melhorar o cotidiano da população. Em relação ao primeiro voto também, presidente, muitos jovens irão votar pela primeira vez. Como que o senhor analisa essa questão, tendo em vista que muitos não têm também a dimensão e a importância que isso representa? Para esses jovens, eu tenho o que eu tenho para dizer basicamente o que eu também digo para o resto, mas para que eles tenham consciência de que esse direito que eles vão exercer pela primeira vez não é algo que a gente pode descartar assim muito fácil, é algo que é precioso. Não são todos os países do mundo em que esse direito ainda, até hoje, às vezes tem vários países do mundo que esse direito não existe, que pessoas lutam para exercer esse direito. Aqui no Brasil a gente já conquistou esse direito, uma geração passada nos conquistou para nós, né, para a gente exercer esse direito hoje. Então, esse valor, né, dessa participação, essa primeira participação democrática é muito importante. Eu acho que a juventude herdeira no nosso trabalho de hoje, daqui a 20 anos, são eles que vão estar disputando eleições e sendo juízes, vereadores, deputados, governadores, presidentes da República. Então, é bom que eles comecem desde já a ter uma participação saudável nos rumos políticos do país. Quando falamos em votar, em escolher o seu candidato, em escolher os seus representantes, seja municipais, seja estaduais, também nós não podemos deixar de citar que muitas pessoas deixam muitas vezes de votar, votam de maneira muitas vezes errada,
até pela questão de estarem desacreditadas pelo atual cenário de corrupção do país? A gente pode ver essas situações como um copo vazio, um copo ou meio cheio ou meio vazio, né? Quando a gente ouve na imprensa que pessoas estão sendo processadas por corrupção e estão sendo investigados esses atos de corrupção, a gente pode achar que está tudo ruim, ou pode ver isso como um fato positivo por vários aspectos. Primeiro, que a gente tem uma imprensa livre que tem a capacidade e a possibilidade de noticiar esses assuntos, né? Às vezes tem inclusive algumas investigações, elas acabam iniciando com reportagens, né? Então, a imprensa livre tem esse papel muito importante no Estado democrático. Então, esse primeiro aspecto positivo, ter uma imprensa livre que pode noticiar esse assunto. O segundo aspecto positivo é que o sistema, de certa forma, para descobrir esses atos de corrupção, ele está em funcionamento e está tendo um efeito positivo, senão a gente não estaria, né, realmente investigando e processando essas pessoas, empresas, por atos de corrupção que foram cometidos. Então esse é um outro aspecto positivo, ou seja, existe um sistema investigatório na polícia, junto com o Ministério Público, e depois com um judiciário que tem ainda uma força suficiente para poder analisar essas acusações e estabelecer se existe ou não essa culpa, né? E quando existe, poder condenar as pessoas em atos de corrupção. Então, é o que eu digo, isso aí são fatos positivos para uma democracia, né? A gente nota que nesses países dessa virada antidemocrática, essa virada antidemocrática, né? Ela começa por a subtração desses aspectos. Você retira um judiciário que tem capacidade de julgar, de se antepor ao poder, né? Então, depois que os juízes não podem mais ter força suficiente para condenar os poderosos, vai a rodo a imprensa livre. Então, o fato disso estar sendo noticiado já é um indício positivo que o sistema democrático está funcionando. Claro que não é algo que a gente tem que se orgulhar que as pessoas cometem atos de corrupção, né? Mas a corrupção existe em todas as democracias, né? E também nos países que não são democráticos. A diferença é que nos países que não são democráticos, quem comete esse tipo de corrupção é o próprio sistema, né? Do Estado, e nada acontece, né? Porque tudo é varrido para debaixo do pano. No sistema democrático não acontece, às vezes pode demorar, mas esses atos são descobertos, são noticiados, são investigados, processados, e as pessoas responsáveis, se houver provas suficientes, são condenadas e recebem a pena que a lei, né, prevê para esses casos. Então, eu vejo isso com muita naturalidade, e o nosso jovem, o nosso eleitor, ele deve perceber essas coisas dessa forma, eu acho, né, e continuar acreditando no sistema representativo, que é o melhor sistema que existe, né? A gente poder eleger os nossos representantes que vão agir em nosso nome lá, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, em Curitiba, né, no Governo do Estado, em Brasília, enfim, essa questão do voto é muito importante, e ele tem um valor muito grande, né? Só a gente vê que durante as eleições o esforço dos políticos, né, para conquistar esse voto. Então existe uma reclamação também de que é só nessa época que as pessoas valorizam isso, mas não é. Você pode tentar hoje desenvolver, a gente tem tantos meios de comunicação, né, Twitter e de pressão, na rede social, depois das eleições, os eleitores podem se organizar e exercer pressão nos seus representantes, né, no seu vereador, no seu prefeito, no seu senador, não é xingando e ofendendo, mas exercendo um certo tipo de pressão positiva, né, pelos pleitos que os eleitores acreditam que sejam importantes o suficiente, que justifique uma ação política sobre determinados fatos. Então, com organização e um pouco de boa vontade, a gente pode dar ao nosso voto um valor até maior do que as pessoas pensam.
presidente do Amapá, Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto, nós gostaríamos de agradecer imensamente as suas colocações, as suas informações conosco no DC Notícias Web. Muito obrigada. Desejo também a todos aí, aqui na comarca de Foz do Iguaçu, a gente cuida nas eleições de Foz do Iguaçu, de Santa Terezinha de Itaipu, que eles possam exercer com muita liberdade o seu voto. A Justiça Eleitoral está preparada para... criou, né, vários protocolos de segurança e está preparada para receber a nossa população com segurança para o dia da eleição, eles poderem votar com tranquilidade e escolher os nossos representantes. Eu certamente estarei lá no dia também exercendo o meu direito. E DC Notícias Web desta terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Você pode nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais. Curta, compartilhe nossas publicações. Até amanhã. Até lá.